Um visitante vindo de fora do nosso sistema solar está atravessando o espaço agora mesmo. Ficou verde, liberou gases estranhos, gerou sinais que confundiram cientistas e levantou teorias que vão do fascinante ao assustador. Em 19 de dezembro de 2025, ele passa relativamente perto da Terra. E hoje você vai ouvir tudo o que sabemos até agora, sem cortes, sem distrações, do começo ao fim. Imagine algo que passou milhões, talvez bilhões de anos vagando pelo espaço interestelar, cruzando sistemas solares desconhecidos, sobrevivendo a ambientes extremos até que, por acaso ou destino, entrou no nosso. Esse objeto recebeu o nome de 3I Atlas. E desde o momento em que foi identificado, ele se tornou um dos corpos celestes mais debatidos da história recente da astronomia. O 3I Atlas foi detectado oficialmente em julho de 2025 por sistemas automatizados de rastreamento do céu. Logo nos primeiros cálculos, os astrônomos perceberam algo inquietante. Sua trajetória não fazia sentido dentro das regras normais do sistema solar. A órbita era hiperbólica, aberta, rápida demais. Isso só significava uma coisa: ele não nasceu aqui. Assim como Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019, o 3I Atlas é um objeto interestelar, o terceiro já confirmado pela ciência moderna. Mas, diferente dos anteriores, ele não passou despercebido. Muito pelo contrário. Conforme se aproximava do Sol, algo começou a mudar. Em outubro de 2025, durante sua passagem pelo periélio, telescópios do mundo inteiro registraram um aumento súbito de atividade. O objeto ficou mais brilhante, desenvolveu uma coma densa e uma cauda complexa. Observadores notaram uma coloração esverdeada intensa, algo comum em cometas ricos em certos compostos de carbono, mas incomum em objetos interestelares observados até hoje. Instrumentos avançados, incluindo o telescópio espacial James Webb, analisaram sua composição. Os dados revelaram grandes quantidades de dióxido de carbono, vapor d'água e monóxido de carbono sendo liberados. Isso indicava um corpo extremamente rico em voláteis, como se seu interior estivesse sendo violentamente despertado após eras de congelamento profundo no espaço interestelar. Até aqui, tudo poderia ser explicado como ciência fascinante, mas então vieram os detalhes que mudaram o tom da conversa. Imagens de alta resolução mostraram estruturas inesperadas na cauda do 3I Atlas. Em determinados ângulos, surgia uma anticauda, uma formação de poeira aparentemente apontando na direção oposta ao esperado. Para astrônomos experientes, isso podia ser explicado por efeitos geométricos. Mas para a internet aquilo parecia errado, diferente demais, artificial demais. Pouco depois, observatórios captaram emissões em rádio e até em raios-x associadas ao objeto. Esses sinais, tecnicamente explicáveis por interações entre partículas solares e os gases liberados pelo cometa, foram rapidamente retirados de contexto em redes sociais. Manchetes começaram a circular falando em sinais misteriosos, transmissões desconhecidas e até mensagens. Novembro de 2025 foi o mês em que o debate explodiu. Cientistas pediam cautela. Influenciadores falavam em encobrimento. Alguns pesquisadores mais controversos sugeriram publicamente que o comportamento do 3I Atlas era estranho demais para ser ignorado. Entre eles, surgiram hipóteses de que o objeto poderia não ser totalmente natural. Não uma nave no sentido clássico, mas talvez um artefato antigo. Uma sonda inativa. Algo deixado por uma civilização distante há eras. Essas ideias dividiram opiniões. A comunidade científica tradicional reforçou que não havia nenhuma evidência concreta de artificialidade, nenhuma estrutura geométrica definida, nenhum sinal claramente modulado, nenhuma assinatura tecnológica inequívoca. Ainda assim, o simples fato de a hipótese ser discutida publicamente foi suficiente para alimentar o medo coletivo. Enquanto isso, agências espaciais como a NASA e a ESA intensificaram o monitoramento, não por pânico, mas por oportunidade. Um objeto interestelar ativo passando relativamente perto da Terra é um presente científico raro. Simulações foram feitas, exercícios de defesa planetária foram anunciados e equipes internacionais passaram a colaborar em tempo real. E então chegamos à data que todo mundo começou a repetir. 19 de dezembro de 2025. Nesse dia, o 3I Atlas atinge sua maior aproximação da Terra.
a cerca de 270 milhões de quilômetros. Pode parecer muito e é. Não há risco de colisão, nenhuma ameaça real, mas é perto o suficiente para que telescópios coletem dados preciosos antes que ele siga viagem, possivelmente para nunca mais ser visto novamente. É aqui que entram os cenários finais. E sim, alguns deles são assustadores, pelo menos no imaginário. O cenário mais aceito é simples. O 3I Atlas é um cometa interestelar natural, com composição incomum e comportamento dinâmico causado pelo aquecimento solar. Ele entra, brilha, libera gases, nos ensina algo novo e vai embora. Um segundo cenário sugere algo mais raro, porém ainda natural. Processos internos violentos como criovulcanismo, bolsões de gás que explodem de forma irregular, criando jatos direcionais e padrões estranhos. Isso explicaria quase tudo o que vimos até agora. Há ainda um cenário mais especulativo. Fragmentação parcial do objeto, mudança de rotação, ejeção assimétrica de material, um corpo instável, quase se desfazendo, reagindo ao ambiente solar de maneiras que nunca observamos antes em um visitante interestelar. E então existe o cenário que mais assusta, embora seja o menos sustentado por evidências. O de que o 3I Atlas não seja apenas uma rocha gelada, que seja um artefato antigo, silencioso, passando por sistemas estelares como uma garrafa jogada no oceano cósmico. Não há provas, nenhuma confirmação, apenas perguntas. E na ciência, perguntas sem resposta costumam ser o combustível perfeito para o medo. Mas aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Até agora, absolutamente nada indica perigo. Nenhuma trajetória ameaçadora, nenhuma emissão hostil, nenhuma ação inteligente detectável. O que existe é curiosidade, dados sendo analisados e uma humanidade olhando para o céu, tentando entender seu lugar no universo. Nos próximos meses, após dezembro de 2025, o 3I Atlas começará a se afastar. Ele ficará mais fraco, mais distante, até desaparecer na escuridão interestelar. O que ficará são os dados, os artigos científicos, as discussões e, talvez, uma nova peça no quebra-cabeça de como sistemas planetários se formam além do nosso. Eventos como esse nos lembram que o universo não é estático. Coisas entram, coisas saem. E de vez em quando algo passa perto o suficiente para nos fazer questionar tudo. Se você chegou até aqui, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque tem muito mais mistério e ciência vindo por aí.